Olá, bem-vindos. Bom dia. Muito bem, estamos chegando com mais um jornal nesta segunda-feira. Obrigado a você que nos acompanha sempre aqui nas redes sociais. Fico muito feliz com a repercussão. Pessoal que também recebe através do WhatsApp, numa lista de transmissão que eu tenho, né? E que também os nossos comentaristas têm. A gente manda as informações e a gente tem recebido um apoio super bacana. Deixa eu mandar um alô aqui especial para o advogado Neto. Gilberto Neto, que está sempre acompanhando a gente, muito obrigado. Reginaldo Nunes também, outro advogado que nos assiste sempre é o Adilson Silgueiro, vai participar conosco de vez em quando. É isso aí, eu agradeço vocês todos que acompanham aqui a programação desde que nós saímos do rádio. Quero dizer para vocês que em breve nós vamos voltar no rádio, trazendo as informações também, como a gente fazia antigamente. Por enquanto, a gente segue por aqui. Vamos lá para os destaques dos nossos comentaristas de hoje. Bom dia, Jesse. Bom dia, Aline. Bom dia, Eudes. Fiquei uns dias fora aí do nosso bate-papo aqui de notícias, mas agora arrumando as coisas ainda, estamos voltando. E o tema do meu debate é a culpa é do povo. Faz aí um ano que a crise existe, um ano de pandemia, lockdown, fecha tudo e a estrutura nada. E a culpa é do povo. O povo que continua pagando sem desconto seu imposto, o povo continua pagando suas obrigações, correndo atrás do seu dia a dia, mesmo sendo impedido de trabalhar. O povo que até agora só está sabendo dizer amém para tudo isso. E a culpa é do povo. Não é daqueles que têm a caneta, que não aproveitou o lockdown para fazer estrutura, não aproveitou o fecha tudo para dar condições para a capital do Oeste Paulista poder atender a demanda daqueles que, óbvio, que seriam contaminados, afinal de contas, vivemos numa pandemia. Mas a culpa é do povo, minha e sua, nunca deles. Olá, saudações a todos. Tudo bem? Eu, Jesse Padilha. O meu destaque de hoje é a respeito da notícia que saiu nos principais jornais que cuidam de bolsa de valores, né? É a corretora XP, que declarou que atualmente não indica, não recomenda as ações da Petrobras. Por quê? Todos vimos que o presidente da República alterou o presidente da Petrobras. Ele trocou. Quem que ele colocou? Um militar. E o que aconteceu? As ações da Petrobras caíram, houve perda para os investidores daquela estatal. Então, o que acontece? Nós temos um governo que foi eleito pelo voto, é um governo civil, mas que existe mais militares ocupando o cargo. Então, há uma obstinação por esse presidente, por militares. Nós temos mais pessoas hoje dentro do governo militares do que a própria ditadura, que deveria ter, em regra, né? De militares nós temos nesse atual governo. Então, isso repercute em quê? Em prejuízos para a Petrobras e para os seus investidores. Esse é o destaque da semana, nós vamos desenrolar isso daí mais para frente. E olha só, o cenário costumeiro desde o início da pandemia, em março do ano passado, as aglomerações em hipermercados e atacadões entraram na mira da Prefeitura de Presidente Prudente, que está cobrando medidas reais dos estabelecimentos como forma de desacelerar a disseminação do coronavírus na cidade. Na última semana, a doença provocou o maior pico de pessoas internadas em estado grave, congestionando o sistema hospitalar da cidade. Lembrando que tem mais de 2.000 pessoas na fila de exames, esperando para saber se teve, se tem, se está com o coronavírus. Vamos lá para os comentários. Olha, eu dou parabéns para Paula. Secretária, você está de parabéns. São atitudes assim que faltou o tempo todo, sabe? São ações pequenas. Para quem ir no supermercado acompanhado? Isso já tinha que ter feito há 8 meses atrás. É tantos encontros e desencontros. Aí chega uma cabeça nova, pensa um pouquinho fora do quadrado, sai da caixinha e chama o pessoal do mercado e fala, olha, vamos criar umas regras. Faltou uma coisa, Paulo, e vai uma dica. O mercado aberto durante a madrugada. Isso vai diminuir o fluxo no horário de abertura, da meia-noite até 5 horas da manhã. Acredito que os donos de mercados não vão achar ruim desde que seja autorizado pela prefeitura, pelo sindicato que não quer que as pessoas percam o emprego. São ações assim que nós precisamos. Nós não precisamos de ação de fecha tudo. Isso não dá certo, isso não deu certo em lugar nenhum no mundo, só aumentou fome e a consequência futura. Desemprego, depressão, enfim, a gente já fala disso há tanto tempo aqui. Parabéns à secretária de Desenvolvimento Econômico, a Paula, uma boa ideia.
E são ideias assim, fora da caixinha, que vai funcionar, que vai dar certo, porque conviver com o vírus nós vamos ter que conviver. Ele não vai passar nem com a vacina, vai demorar ainda para passar. Enquanto isso fecha tudo, todo mundo passa fome, aumenta o desemprego, e alguns que estão querendo tirar proveito político disso, continuam tirando proveito político e ganhando muito, que a gente um dia ainda vai descobrir. Parabéns, secretária. Essa eu aprovo. Então, eu entendo, eu penso que foi acertada a decisão desse município, Presidente Prudente, de regular, de realizar o controle mais excessivo, mais rigoroso dos hipermercados. Eu vi isso na pele esse final de semana, estive bem rapidamente num supermercado, na verdade um hipermercado com bastante circulação, e teve um dado momento que a pessoa que trata com o microfone, que lida com os anúncios lá dentro do hipermercado, anunciou que estava proibido de retirar as máscaras. Então, assim, pessoal, vamos voltar no começo da pandemia. Qual que era o nosso cuidado? O que nós fazíamos? O que nós evitávamos de ir no mercado? E, de repente, tá tudo bem? A gente vai retornar? Não tá tudo bem. Então, assim, o controle excessivo vai ter que ser implementado. Na verdade, o controle rigoroso, me perdoem, é questão de sobrevivência. Se manter o mercado é um serviço essencial, então a gente precisa que isso seja muito mais filtrado, mais restringido, e o controle tem que ser. E, inclusive, existem canais de denúncia em caso de aglomeração, no respeito à fila. O pessoal tem que observar aquele distanciamento. De repente, isso se perdeu. Vamos retomar aqueles cuidados anteriores. Está correta a prefeitura em fiscalizar e exigir um controle maior. E olha só, na última sexta-feira, Presidente Prudente recebeu o engenheiro Sandero Valverde, que é diretor de infraestrutura do governo federal, e esteve realizando uma visita técnica para vistoriar a pista de atletismo da Unesp, também um ginásio municipal, entre outras praças esportivas, com o objetivo de dar início ao projeto de reforma desses espaços. O encontro ocorreu na sede da CEMEP, que é a Secretaria Municipal de Esportes de Presidente Prudente, que contou com a presença de representantes do Executivo e também do Legislativo Municipal. Outro dia eu disse aqui, o André Domingos é um medalhista olímpico. Isso faz diferente, historicamente, de muitos esportistas, como eu fui esportista. Porque o cara, quando vai para uma Olimpíada, já é diferente. Quando ele é medalhista olímpico, ele já é muito diferente e é a minoria. E ele está sabendo usar bem a medalha que ele tem. Já comentei isso aqui. Parabéns, André. Essa energia nova. Vai ter tropeço, vai ter erros, mas faz parte de quem tenta. Faz parte de quem sai da casinha. Faz parte de quem sai da ala de ficar conformado. Ah, não posso. Ah, não consigo. O André está usando o conhecimento dele, a influência dele, a medalha dele e está trazendo. Eu quero que o André fique na história como o secretário de esportes que terminou o nosso centro olímpico. Conseguiu verba agora para a Unesp, que está conseguindo verba para o ginásio de esporte, mas vamos lutar para ter verba para terminar aquele centro olímpico que começou em 1980. E aí de lá para cá vem indo aos pouquinhos. Depois, quando eu fui secretário, a gente aqueceu as piscinas, a primeira piscina olímpica com aquecimento natural, na época do seu Agripino, puxando ali do Parque do Povo. É água quente, natural, né? Quem sabe um dia essa água vai lá para a Cidade da Criança, aí vocês vão ver Prudente se transformar, mas falamos disso outro dia. Parabéns, André, parabéns ao prefeito pela escolha do André, parabéns ao Edu Português que está lá ajudando, a equipe toda tem que se movimentar. Quem achava que um dia ia assistir Palmeiras e Corinthians aqui? A gente se movimentou e a gente trouxe. Então, é só correr atrás. É assim que se muda uma cidade, é assim que se muda uma posição e é assim que a gente realiza sonhos. Olha que notícia, né? São mais de 5 milhões destinados a Presidente Prudente. Uma parte vai ficar com a Unesp em razão da pista de ciclismo, de atletismo, né? Muito do que foi falado na notícia também vai ser priorizado questões de bairro. Isso é importante, porque nós temos 3 conjuntos habitacionais grandes, que tem muitas crianças, adolescentes, e também a própria notícia traz, eles vão também, de algum modo, remanejar projetos para a terceira idade, né? Para a melhor idade. Mas muita falação, né? Vamos dizer assim, muito discurso, mas a gente não viu isso com implementação, prazos, um projeto, onde vai se dar. Então, a própria notícia fala que não tem um prazo.
Nós estamos caminhando lá para 2022, eleição, e aí essas coisas podem se esvaziar. Então a gente poderia ter neste município uma criação de uma comissão para acompanhar como será distribuído esses valores e os destinatários do serviço, que somos todos nós, observar se está sendo implementado e cobrar o prazo, né? Porque a gente sabe que isso passa rápido e pode se perder. Então fica a sugestão daquelas pessoas interessadas criar uma comissão e ficar de olho, pessoal. E olha só, um dia depois de anunciar a troca de comando na Petrobras com a indicação do general da reserva Joaquim Silva e Luna para o lugar do atual presidente da empresa, Roberto Castelo Branco, o presidente Jair Bolsonaro afirmou a apoiadores que vai meter o dedo na energia elétrica. Abre aspas, vamos meter o dedo na energia elétrica, que é outro problema também. Foi o que disse no final de semana ao chegar ao Palácio da Alvorada. Meter o dedo na ferida. Eu acho que o governo federal é o que ele anda mais fazendo ultimamente, colocando o dedo na ferida. E incomoda muita gente. Veja a aberração que o STF fez agora com a Constituição Federal a semana passada. Eu vejo pessoas aqui por aí na rede social, formadas em direito, ficou se discutindo que tem que prender mesmo, tem que perder o mandato, e ninguém discutiu, ou esses não discutiram, o processo legal da situação, o processo constitucional da situação. E isso sim faz abalar a democracia. Não é que defender deputado ou não defender. Então o Bolsonaro coloca o dedo na ferida e demonstra para a população no geral que esse país tem um grupo de domínio. E esse grupo de domínio está altamente perturbado com essa ingerência do Bolsonaro em querer romper institucionalidades, posicionamentos, e declara isso para o povo todo. E as redes sociais hoje, como ninguém mais é dono da informação, ela demonstra isso para um monte de gente. Agora cada um faz o seu juízo, cada um faz a sua informação, né? Colocar o dedo na ferida sobre a energia elétrica, vai se descobrir que aquelas agências que foram criadas pelo Fernando Henrique Cardoso, os membros dessas agências eram e são até hoje representantes de grandes concessionárias energéticas. Isso é colocar o dedo na ferida. Ou seja, você acha que eles querem um mais barato para você e para mim? Não. Eles querem que esse pequeno grupo que eu falo que manda e que tem um apoio de membros do STF para poder mandar nos bastidores para que não chegue até você. Mas nesse governo algumas coisas estão ficando claras, porque eles não estão conseguindo segurar. Então, para eles enfrentarem, eles estão deixando cair as máscaras. E que o presidente continue colocando, sim, o seu dedo na ferida. Porque é assim que tem que ser e é assim que a gente vai mudar esse país. Olha só, né? O presidente, mais uma vez com seu linguajar chulo, ele diz que vai pôr o dedo na questão energética. Ele deveria era pôr a mão na consciência e a partir de um plano de Estado, um plano de Brasil, olhar de fato e pôr pessoas técnicas, competentes para trabalhar. Como eu disse no meu destaque, nós temos muitos militares ocupando cargos estratégicos nesse país. Então a questão energética, ela também precisa de pessoas que são competentes. Ele vai pôr um general lá, igual ele pôs na Petrobras. O que ele fez com a Petrobras? Criou uma desarmonia, criou um clima tenso de estabilidade. O conselho, né, as pessoas que compõem o conselho da Petrobras, estão inquietos, estão com desarmonia, com instabilidade. E pior, né? Qual foram os números? Vamos ler os números aqui. A empresa perdeu 29 bilhões no valor de mercado, depois da mudança do presidente para um militar. O que aconteceu? As ações, elas perderam 6,6%. É um recuo nas ações preferenciais, assim. Então, ele vai meter o dedo na questão energética, ele nem está cuidando da Petrobras, fala que no momento que tem autonomia, depois no outro momento troca. A gente não precisa desses discursos rasos, a gente precisa de um projeto de país para a questão energética e do combustível. Cadê o plano? Alguém viu? Não, né? Então a gente está aqui muito preocupados. Bom, agora uma última notícia. O governo de São Paulo afirmou neste sábado passado que está investindo na ampliação de UTIs e que não faltam leitos para pacientes da Covid-19 no estado. Cidades do interior paulista têm registrado alta de contágio e hospitais mais cheios. Araraquara, a prefeitura endureceu ainda mais o lockdown. E é uma tentativa de frear o coronavírus, lá que é a cidade que tem o maior número de novas cepas desse vírus. O governo estadual anunciou 166 novos leitos no interior, sendo 70 em Araraquara, 96 em Jaú, ali na região de Bauru, duas cidades onde circulavam, então, a nova variante do coronavírus. Especialistas acreditam que essa mutação tem maior potencial de transmissão e seus efeitos sobre o grau de proteção das vacinas ainda é desconhecido.
Em Araraquara, a nova restrição terá duração de 60 horas. Começou ontem ao meio-dia de domingo e vai até terça-feira, portanto, até amanhã. Estão fechados bancos, indústrias, supermercados, postos de combustíveis e todo o comércio. Em Presidente Prudente, a situação está bem complicada. Fomos para a fase vermelha, estamos iniciando essa semana na fase vermelha, com as UTIs, diferente do que o governo afirma, 100% ocupadas. Chega a ser uma aberração, né? Mas eu fico indignado com muitas coisas que esse governo fala. Como que não falta leito? Pega a nossa região, Presidente Prudente, a única na primeira fase vermelha, né? De 3 regiões, não foi a única, foi 2 ou 3. Agora, novamente, o que fizeram de lá para cá? Nada, ficaram esperando o vírus aumentar, o vírus diminuir, não aumentaram o leito, não mandaram mais dinheiro, não construíram hospital de campanha. Você que está ouvindo isso, eu fiz um vídeo semana passada e o vídeo teve muita visualização e eu falo aqui, nós precisamos de um hospital de campanha, o vírus não vai passar nem com a vacina, vai demorar um tempo até isso se estacionar, até lá nós vamos ficar vermelho e verde, todo mundo quebrando e perdendo o emprego. Alô, governador de São Paulo, gestão eficiente é planejamento. Se aqui na nossa região nós temos esse problema de UTI lotadas, não é porque tem muita gente contaminada, não. É porque nunca teve UTI. Sempre faltou UTI aqui. Nós atendemos uma região inteira. São mais de 1 milhão de pessoas. Tem 12, 13 UTIs aí. Uma média bem mais baixa do que o resto do estado de São Paulo. Falta planejamento, falta boa vontade. Quem está matando essas pessoas não é o presidente da República, não. Aqui em São Paulo, não. Tem o dobro de mortes que tem o Brasil todo. Onde está o erro? O Brasil todo está funcionando, só São Paulo está fechado. Onde está o erro? O que você está esperando para dizer onde está o erro? Você que está me ouvindo aí. O que você está esperando para achar quem é o culpado? Qual é a gestão mais desastrosa que nós temos no Brasil desse vírus? Onde está essa gestão mais desastrosa? Está aqui, no nosso pé. E a gente fazendo o quê? Assumindo agora a carapuça que nós somos o culpado. O povo é o culpado. Quem faz festa clandestina tem que ser preso. Põe o drone, põe o helicóptero águia, vai ver luz piscando, desce lá e prende todo mundo. Mas não proíbe quem quer trabalhar de trabalhar. Seguindo os protocolos, restaurante e academia são os lugares mais seguros do mundo. O mundo já está mostrando isso. E aí? Como é que vai ficar? E com esse governador, a justiça? Será que a justiça em nenhum momento vai cutucar esse governador das ações que ele está fazendo? Vai ficar cutucando só a gente que trabalha? Só o cara que gera emprego? E ao governador ninguém vai falar nada? Não vai ter nenhum requerimento pedindo explicação por que não tem um hospital de campanha na região do Presidente Prudente? Vamos ficar aqui na torcida. Vamos ficar aqui esperando. Vamos ver o que acontece. Né? Quem sabe deve acontecer alguma coisa. Mas a culpa não é do povo. Olha só, como o estado de São Paulo, nós precisamos observar e olhar para os números. São vários números. A gente pega e escreve no Google vários dados, planilhas e números. Mas o que chama atenção, né? Nós, no estado de São Paulo, temos aquele sistema que chama CROSS, é o Central de Regulação e Oferta de Serviço de Saúde. Então, ele é sincronizado com todos os municípios. É a partir dele que as pessoas, na verdade, os gestores de saúde vão poder delimitar onde tem leito, onde não tem, quais são as demandas, né? Então, assim, eu concordo com a notícia de que o próprio governo estadual cobra mais recursos do governo federal. Por quê? Nós somos o maior estado. O maior estado, ele precisa de mais volume de recursos, porque precisa estruturar ainda essa questão, porque nós ainda continuamos em pandemia, continuamos com a curva ascendente, né? Veja esse número, que interessante. No dia 1/1 de 2021, o estado de São Paulo tinha 7.800 leitos. E olha só, na data de hoje, sabe quantos leitos? 9.020. Então, o tempo todo vem se criando leitos. Mas não é só criar leitos, hospitalizar as pessoas. Nós precisamos nos autorresponsabilizar, diminuir as nossas saídas. Por mais que a gente esteja cansado, não é o momento ainda, infelizmente. Precisamos evitar as festas particulares. E com isso a gente talvez diminua, né? Talvez, porque nós estamos há 1 ano nessa luta. Eu clamo para que todos tenham a consciência do início da pandemia, viu, pessoal? Muito bem, muito obrigado. Estamos encerrando o nosso jornal de hoje. Muito obrigado pela audiência. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações para você. Muito obrigado. Amanhã estamos de volta também no mesmo horário com mais um Super Jornal. Até lá.